Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faria se eu estivesse começando agora. Pois bem, esses dias eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, o Instagram é @tainaoliveiraestética. E aí eu abri uma caixinha de pergunta e uma das perguntas que eu recebi foi: compartilha com a gente o que você faria se você estivesse começando hoje. Fiz uma reflexão sobre o que eu faria ou o que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando, anotei e quero falar aqui com vocês algumas dessas coisas. Vamos lá, o primeiro ponto é, quando eu comecei, eu estava muito ansiosa. Gente, se tem uma pessoa que é ansiosa, sou eu. E aí eu queria comprar máquinas, eu queria comprar cosméticos, e comprei cosméticos que inclusive nem usei tanto assim, venceu, joguei no lixo, enfim. Então, se eu estivesse começando hoje, eu gostaria de ter ouvido isso. Invista em conhecimento. Tá muito ansiosa, quero muito uma máquina X, primeiro investe em conhecimento. Como que eu vou usar as ferramentas que eu tenho? Porque às vezes a gente se empolga e a gente quer um monte de máquina e sai comprando um monte de coisa, no final a gente nem usa, porque daí a gente vê que um cosmético tem uma tecnologia muito parecida àquela máquina. Entende? Então, invistam em conhecimento. Façam cursos, escolham pessoas que são referências nos temas que vocês têm mais interesse ali. Por exemplo, eu fiz o curso de corneobiologia que mudou totalmente a minha visão sobre tudo que eu aprendi. E eu fiz com a professora Fernanda Chalvan, que é uma referência no tema. Então, eu vou sempre escolhendo assim temas e professores que são referências naquilo, para que de fato eu consiga absorver com evidência científica e não um método fechado, entende? Nada contra os métodos fechados, mas quando a gente faz um curso que coloca a gente ali num aquário, a gente deixa de viver a liberdade que o oceano nos dá. E aí, então eu sempre opto por escolher, entender o fundamento e escolher qual a linha que eu vou atuar ali, entende? Outra coisa que durante muito tempo eu confesso que assim, eu nem fiz. E atualmente, né, depois de um aninho ali atendendo, eu falei, não, agora é o momento de começar, mas eu deveria ter começado antes, avaliação 360. Aqui na clínica eu faço uma avaliação 360, eu olho o meu paciente como um todo, ele chega pra mim com uma alteração estética, porque é assim que os nossos pacientes vão chegar, tá? E olha, tá me incomodando essas lesões de acne aqui, e aí eu olho para aquele paciente e falo, por que ela tem lesão de acne aí? Como que tá a questão hormonal? Como que está a questão mental? Como que é a alimentação desse paciente? Será que ele se hidrata como deveria se hidratar? E aí eu olho de forma 360 para que assim a gente consiga entender a causa do problema e aí tratar o que está mostrando ali fisicamente, entende? Então, se tem uma coisa que eu digo hoje para vocês façam uma avaliação 360 desde já. Saiu da faculdade, começou a atender, um paciente foi para vocês para fazer limpeza de pele. Faça uma avaliação prévia tentando entender ali o que acontece com aquela pele, por que ela está respondendo de tal maneira. O paciente foi em busca de vocês para tratar a manchinha, entenda por que ele tem aquela manchinha, o que está causando aquela manchinha, para que vocês consigam efetividade em tratamento. Se tem uma coisa que você e o seu paciente têm em comum, é o desejo do melhor resultado possível. E aí você só vai ter o melhor resultado possível se você tratar o mal pela raiz, senão você pode ficar enxugando gelo. Outra coisa, eu sei que quando a gente tá na faculdade, quando a gente tá finalizando ali o curso, a gente fica extremamente ansiosa. Já falei aqui pra vocês que eu fui a pessoa mais ansiosa dessa vida. E aí, às vezes a gente investe em recursos que nem são tão legais assim. Então, o que eu diria? 2 pontos. Estudem sobre os produtos e equipamentos, enfim, vejam se tem registro na Anvisa, tudo bonitinho. Escolham sempre por esse caminho ético, ele é mais caro, mas vale mais a pena, acreditem. E outra coisa tentem usar da melhor maneira possível as ferramentas que você tem, sabe? Então, por exemplo, você vai comprar ali um recurso, você tem X reais para comprar um recurso. Estuda ali sobre os recursos desse valor X, qual desses recursos vocês vão conseguir trabalhar mais, entende? Que não vai te prender a uma alteração só. Porque quando a gente está começando, a gente vai abrangindo várias alterações. E aí, com o passar do tempo, a gente vai afunilando ali o nosso nicho, né? E aí, pensando nisso, é interessante que a gente olhe para os equipamentos e entenda, poxa, esse equipamento aqui é X reais e ele trata X, Y, Z alterações.
Já esse daqui é os mesmos X reais e ele trata só alteração Y. Bom, vou investir nesse daqui que eu consigo trabalhar com mais alterações do que esse. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu não tô falando que tá de um todo correto, mas é a forma como eu faria se eu estivesse começando hoje e fiz quando eu tava começando. Esse foi um ponto. Por exemplo, uma das máquinas que eu investi quando eu tava começando foi o Dermotonus. Vocês devem conhecer. Dermotonus é o equipamento de endermoterapia da Ibramed. E esse é um equipamento que eu consigo trabalhar flacidez facial, remodelagem facial através do vácuo, consigo trabalhar estrias, consigo trabalhar remodelagem de tecido para massagem modeladora, consigo fazer peeling de diamante. Então, com um recurso só, eu consegui abranger pelo menos 4 alterações estéticas. Olha só, então eu consegui com um equipamento, com um investimento que eu fiz, vários pontos para conseguir um retorno. Porque, querendo ou não, quando a gente começa, se tem uma coisa que a gente precisa, é sim do dinheiro também. Então, investindo, fazendo o investimento correto, a gente tem mais facilidade na hora da atuação. Bom, por último, mas não menos importante, eu gostaria de pontuar aqui uma coisa com vocês. Eu sei que quando a gente está começando, a gente fica um pouco inseguro, chega um paciente, a gente fica mais tímido, assim, porque de fato ainda não é um lugar que a gente domina, né? É uma tarefa nova ali no nosso dia a dia. Mas eu vou deixar aqui 2 sugestões para vocês. Escolham trabalhar com acolhimento e empatia. Toda vez que chegar um paciente para vocês, entendam que antes dele chegar para você, ele passou por vários outros centros estéticos. Ele passou pelo menos em frente umas 3, 4 clínicas antes de chegar em você, ainda que ele não tenha vivenciado a experiência lá. Então, quando ele chega em você, tente acolher, ouvir, porque o paciente sempre chega com a gente com alguma dor ali. Olha, eu quero fazer uma limpeza de pele porque eu tenho muito cravo e esses cravos me atrapalham no meu dia a dia, quando eu vou fazer a maquiagem não fica tão bonito. Então escute o que seu paciente está te falando. Ai, olha, eu tenho aqui flacidez e essa flacidez abdominal me incomoda por tal razão. Então escolha acolher o seu paciente. Às vezes, quando um paciente chega pra gente, a gente vira e fala, imagina, isso não tá tão feio assim, olha só. E aí o paciente tá te falando, olha, eu tenho uma dor e eu sei que você tem um remédio pra minha dor. Será que você pode cuidar de mim? É isso que ele tá dizendo quando ele chega pra você. Então a gente tem que ter um tato na hora de falar com o paciente. Afinal de contas, ele tá levando pra gente as vulnerabilidades dele ali, não só físicas, né? A maioria das vezes os pacientes chegam ali pra gente e começam a conversar conosco, falar sobre a vida. Então tenham acolhimento com esse paciente e nunca deem opinião pessoal de vocês, porque isso pode ser antiético. Então escute, acolha a dor do seu paciente, mostra para ele que você tá ali para acolher ele, seja empático, olhe para ele de fato com carinho, como que eu gostaria de ser tratada se eu estivesse no lugar dele. Ofereça a melhor experiência que você pode oferecer no seu espaço, com ética e com muita responsabilidade, assim, porque a pessoa que chega para você é uma vida. Ainda que hoje a sua agenda não esteja lotada, tenha uma vida indo atrás de você, é uma vida e isso importa muito. E uma dica extra que eu gostaria de deixar aqui para vocês é: comecem. Só começa. Não espere as condições perfeitas, não espera o investimento perfeito, não espera chegar no espaço perfeito. Começa com o que você tem, do jeito que dá, e com o tempo as coisas vão se alinhando e vocês vão conseguindo fazer tudo do jeito que vocês querem. Acreditem, nem tudo começa lá em cima, às vezes a gente começa ali degrau por degrau e tá tudo bem, é assim mesmo que a vida é. Mas comecem. Não fiquem questionando ou, mas quando eu tiver a máquina X eu vou começar, quando eu tiver o produto X eu vou começar. Comecem. E aí, aos pouquinhos vão alinhando para que vocês consigam trabalhar da forma como vocês acham ideal, assim. Acreditem, eu não comecei atendendo aqui, eu falo muito lá no meu Instagram, né? Eu comecei atendendo num espaço muito pequenininho dentro da minha casa. Nessa época a estética ainda não tinha regulamentação, então tinha essa possibilidade. Atualmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado ali com a questão burocrática do processo. Eu fazia atendimentos em domicílio, comecei fazendo massagem, fui crescendo e atualmente tenho um espaço muito legal, mas nem tudo começa assim com esse espaço ideal. Não, a gente começa com o que a gente tem, do jeito que dá e vai fazendo acontecer aos pouquinhos. Então essa é a minha última dica desse vídeo para vocês.
comecem. E contem comigo para o que vocês precisarem, assim, eu tô lá no Instagram, eu sempre respondo todo mundo, me mandem mensagem, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também para eu não ficar falando sozinha. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz com muito carinho, de fato, tendo aqui um bate-papo como se eu estivesse conversando com uma amiga minha, que afinal é isso que vocês são pra mim, vocês são as minhas state migas. E, enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!